Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal. Oi, pessoal, oi. Tá todo Oi, mundo. tio, estamos te ouvindo, sim. Espera aí, então. Eu ouço melhor com o fone, deixa eu ver se funciona direito. Tá estranho pra minha tela aqui, alguma coisa mudou. Fala aí, fala alguma coisa aí. Fala aí alguma coisa, galera. Alguma coisa. Gente, não tá funcionando não? Oi. Espera aí. Fala agora. Estamos ouvindo. Então fala, pelo amor de Mas Deus. tinha Ah, falado Tô com você que não doido estava aqui, ouvindo a velho. gente. tá falando, você não Ah, escuta? vocês estavam falando? Ah, então tá. Então, tá perdoado, então, dessa vez. Galera, vamos pegar o livro rapidinho na página 88 pra gente corrigir. Preciso terminar essas correções hoje ainda, tá? Acho que eu nem vou pegar o livro, não, para não demorar muito. Eu vou usar só o Word aqui pra gente responder e depois vocês vão conferindo com o livro de vocês aí, tá certo? Preciso que a gente termine esse negócio hoje aqui. Página 88, galera, por favor. Por gentileza, o livro 1 ainda. E esse é o meu desespero. Estamos no livro 1 ainda. Tio, era para ter mandado a foto dessas atividades? Não, não. Ah, bom. Vocês vão mandar para mim depois que corrigir. Entendeu? Vamos lá, galera. Tá todo mundo com o livro em página 81 aí? Lembrando o seguinte, faltando 5 minutos para acabar a aula, eu vou fazer a chamada, tá? Não vou fazer antes, porque tem muita gente que entra durante a aula. Então, para não ter esse problema de ficar refazendo, página 88, a gente tem duas pirâmides etárias aí. Desculpa, a gente tem três pirâmides etárias, né? Bolívia, cadê? Perdão. Do Canadá e da Bolívia, na página 87 e 88. A gente tem as pirâmides Bolívia, Brasil e Canadá, que a gente explicou ontem, lembra? Expliquei sobre as formas das pirâmides e etc e tal. Então, nós vamos agora responder essas perguntinhas aí pertinentes a essas pirâmides, a interpretação dessas pirâmides aí. Tá todo mundo certo aí? Tá todo mundo na página, tudo certinho? Não responde pelo chat, não. Sim. Beleza, então. Vamos lá. Com base na leitura das pirâmides etárias, responda: em que país há maior presença de idosos e em qual país há maior presença de jovens? Jovens, lembrando que até 19 anos, né, de acordo com a nossa interpretação do livro aqui em cima. São considerados jovens até 19 anos. Onde eu tenho maior presença de idosos, galera? Em qual pirâmide? Canadá, Brasil ou Bolívia? Canadá. Então, eu tenho idosos, maioria no Canadá. Peraí, maior presença, né? Na verdade. Presença no Canadá. E maioria de jovens. Onde, galera? Brasil, Canadá ou Bolívia? De 0 a 19 anos.
Bolívia? Bolívia, muito bem. Bolívia. Sei. Bolívia. O verão tá funcionando dele. Muito bem. Questão 2. Alguma dúvida, pessoal? Não. Beleza. 2. Em qual dos países apresentados a expectativa de vida é maior? Canadá. Canadá. Perfeito. Canadá. Você vê o topo do Canadá lá, a parte de cima do Canadá é a parte mais larga em relação às 3 pirâmides apresentadas. Então, a gente tem maior expectativa de vida, né? Porque as pessoas que nascem vão alcançar as idades mais avançadas. Qual dos 3 países apresenta a maior taxa de natalidade? Bolívia. Bolívia. Muito bem. A base mais alargada, né? Mais larga. Dentre esses países, qual deve apresentar o maior grau de desenvolvimento? Qual desses países é mais desenvolvido? Canadá. Oi? Beleza. Por quê? Senhor. Não, mas como que você chegou a essa conclusão? Porque já concluiu a transição demográfica? Sim, mas como é que você percebeu isso? Porque a base é mais estreita e o topo é mais largo do gráfico. O que a base mais estreita representa? Porque tem baixa natalidade? E o topo mais largo significa que tem o quê? Maior expectativa de vida? Perfeito, vamos colocar aí, ó. Canadá, pois a maior expectativa de vida e as baixas taxas de natalidade indicam um desenvolvimento econômico social. Eu não sei se tem isso ou se é junto, mas deixa eu ver. Tem desenvolvimento econômico social. Ficou certo? Ficou certo. Quando você tem uma população que a taxa de natalidade ela é baixa e a taxa de mortalidade, a expectativa de vida é alta, quer dizer que é uma população mais desenvolvida, mais evoluída, certo? A pessoa tem acesso a tratamento médico, a educação de qualidade, que vai fazer com que ele tenha hábitos de higiene, por exemplo, e vai conseguir alavancar sua expectativa de vida, aumentar sua expectativa de vida. Muito bem. Aí está até um parágrafozinho depois aí. A estrutura etária da população tem reflexo de importância na economia do país, né? Quando você tem uma população economicamente ativa maior, que é o caso do Brasil aqui, você tem uma força de trabalho mais numerosa, que você pode conseguir se desenvolver. Enfim. Depois explore seus conhecimentos, página 89. Explore seus conhecimentos. Muito bem. Clécio, Oi. é para enviar essas atividades depois para você? Sim. Sim, mas espera, galera, eu colocar lá no Alunos Book. Deixa eu ver aqui que dia que vai ser. Espera aí. Caramba. Vocês estão vendo também daí, né? Eu vou colocar lá na quarta-feira, certo? Vou colocar na quarta-feira, junto com a atividade de quarta-feira, eu vou colocar isso aí para vocês enviarem para mim, para vocês enviarem pelo link de lá, tá? Não precisa enviar agora não. Vou fazer tudo certinho. Se não der certo, eu vou criar um e-mail para a turma, vocês mandarem por e-mail. Mas vamos devagar. Vamos devagar, que agora a gente tem tempo para fazer as coisas mais organizadas. Explore seus conhecimentos, página 89, questão 1. Tá todo mundo aí? Diferencie migração legal de migração ilegal e dê um exemplo para cada uma delas. Por favor, responde para mim alguém aí. Tio, eu posso falar o que eu coloquei? Sim. Eu coloquei que imigração ilegal é aquela que as pessoas mudam de um país ao outro sem a devida autorização e documentação do país de destino. Que legal. Um exemplo é
os imigrantes mexicanos que vão para os Estados Unidos. Peraí, sem autorização e documentação Do país de destino. exigidas, né? Vou colocar assim, exigidas pelo país de destino. Exemplo, Eu coloquei os imigrantes mexicanos que vão para os Estados Unidos. mexicanos que atravessam, porque tem um detalhe, né? Atravessam ilegalmente, porque tem imigrantes mexicanos que vão para os Estados Unidos de maneira legal, né? Não são todos que são ilegais. A maioria talvez seja ilegal, mas não são todos ilegais. Mas tá bom assim. Vamos lá. Por que você não faz o jeito que eu quero? Ilegal, sem autorização. E o imigrante legal? Legal, eu coloquei que é aquela que as pessoas entram em um país com autorização para permanecer nele. Pessoas que entram em um determinado país com documentação legal. Exemplo. Eu coloquei a fuga de cérebros, tá certo? Tá certo, tá certo. Mais alguém colocou outra coisa? Não, eu só coloquei isso. E fuga de cérebro é o quê? É as pessoas que migram eles são especialistas para trabalhar. Olha só. Eles são qualificados. Troca a palavra especialista por qualificados. Tá bom. Sabe por quê? Peraí, o que caracteriza a fuga, entre aspas, que é um termo, de cérebros dos países menos desenvolvidos. Porque, assim, Malu, qualificado e... Você falou o quê? Especializados. Especializado. Qualificação e especialização tem uma diferença técnica no termo, porque o cara que é especializado, muitas vezes, ele não precisa ser qualificado. Ele se especializa em determinadas coisas por repetição. Por exemplo, o cortador de cana, ele é especializado em cortar cana. Ele aprende a cortar cana por repetição. Não que necessariamente ele fez um curso, ele se qualificou para cortar a cana, entendeu? Então, tecnicamente, tem uma diferença entre o termo especializado e qualificado. E as pessoas que são caracterizadas como fuga de cérebro são pessoas qualificadas, têm formações em países subdesenvolvidos que vão para países desenvolvidos. Mas tá bacana a resposta da sua. 2. Observe a charge e responde os itens propostos, né? Quem é que sabe ler inglês aí que eu não sei, não? Ninguém? Vai ler em inglês? Verdade? Ô tio, isso tudo aí é A1? Isso aqui é A1. Também, né? Se vocês não conseguirem copiar agora, não se aperreiem, não. Depois eu mando para vocês lá no grupo da sala. Eu faço um PDF e mando para vocês corrigirem, tá? Não preocupem em copiar tudo agora, não. Vamos ouvir e debater. Eu quero ouvir mais pessoas além da Maria Luísa. Vamos lá, galera. Então, o que a Charles está falando para a gente aqui? Pare, afaste-se. Mexicanos ilegais, fiquem longe do nosso país. Então, Paco, você acha que devemos ir? Bem-vindos. Precisa-se de trabalhadores mexicanos para trabalhar em nossas plantações. Eu não tenho certeza. Fiquei confuso com essa linguagem bilíngue. A linguagem bilíngue aí, galera, está se referindo ao idioma ou a um processo de xenofobia em relação aos imigrantes mexicanos? O que vocês acham? Eu acho que de xenofobia. Exatamente. Muito bem. Então, vamos às perguntinhas. Letra A. Quem são os imigrantes retratados na imagem? Para que países eles estão indo? Posso falar? Pode. São mexicanos e eles estão indo para os Estados Unidos.
mexicanos com destino aos Estados Unidos. Perfeito. Muito bem. Deu para a letra B, né? 2. A. B. Letra B. O país de atração desses imigrantes apresenta um ponto contraditório em relação à imigração. Explique essa contradição com base nas placas presentes no muro. O que vocês explicaram aí? Vamos, galera. Vamos. Eu acho que o meu não tá certo, mas eu posso falar o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei, devido às diferenças sociais e econômicas entre os Estados Unidos e o México, o governo estadunidense construiu um muro na sua fronteira como medida antimigratória. Certo. Mas o que é contraditório nessa política, nesse muro aí? O que tem de contradição nessas placas? Porque em uma placa fala que eles estão precisando de trabalhadores mexicanos e na outra que os mexicanos não podem entrar, ilegais? Sim, mas por que você acha que isso acontece nos Estados Unidos? Primeiro, você acha que isso acontece nos Estados Unidos? Eles estão precisando de mão de obra lá? Acho que não. Não? E por que tem a plaquinha, então, falando que precisa? Aí eu não sei, mas porque os Estados Unidos é uma parte do continente muito populoso. Certo. Mas vem cá, você pode ler o que está escrito na segunda placa? Na placa que fala welcome, bem-vindo? Na segunda placa está escrito: Bem-vindos, precisa de trabalho mexicano para trabalhar nas nossas plantações. Para trabalhar onde? Nas plantações. Nas plantações. Os Estados Unidos é um país populoso, mas é um país rico, desenvolvido, não é assim? Sim. Então, o que acontece com os países mais desenvolvidos? Os países mais desenvolvidos vão faltar mão de obra, principalmente para fazer trabalhos que exigem menos qualificação, trabalhos braçais, porque a população desses países costuma não se ocupar dessas atividades. Porque é um país muito desenvolvido, vai ter muitas vagas de emprego em áreas de tecnologia, por exemplo, em outras áreas que não são áreas braçais. Então, esses países muito desenvolvidos, muitas vezes eles demandam de mão de obra para atividades que exigem menos qualificação. E isso é uma realidade. No caso dos Estados Unidos, você falou bem, é um país muito populoso. Nos Estados Unidos, em algumas regiões, não vai faltar essa mão de obra de maneira muito significativa. Mas em algumas regiões, sim. Por isso que muita gente, por exemplo, que pratica a migração ilegal, que não são poucas pessoas, tem gente, por exemplo, e atravessam fronteiras a pé, que atravessa o deserto mexicano, tenta furar esse muro dos Estados Unidos aí. Mas tem gente, por exemplo, que vai como turista e vai ficando lá de maneira ilegal. Essas pessoas, elas vão se ocupar nos Estados Unidos, muitas vezes em serviços braçais, como faxineiros, como pedreiros, exercendo a atividade que os estadunidenses procuram não ocupar, certo? Então, assim, isso é uma realidade dos países mais desenvolvidos, sim, a falta de mão de obra, principalmente a não qualificada, certo? Então, esse é o ponto de contradição entre essas placas aqui, certo? Ao mesmo tempo que eles têm políticas, vamos colocar aqui, ó, ao mesmo, para adiantar, né? Tempo que há políticas de restrição quanto à imigração nos países mais desenvolvidos, por vez, falta mão de obra, especialmente a
menos qualificada. Certo? Então, a contradição é isso. Mesmo que falte mão de obra, mesmo que falte mão de obra para atividades que exigem menos qualificação, eles ainda mantêm uma política de restrição quanto à imigração ainda muito severa. A Maria Luísa abordou bem a questão do muro, né? Eles construíram um muro para impedir a invasão, entre aspas, mexicano contra os Estados Unidos. Só que isso, que nesses países, por vezes, em alguns casos, algumas regiões específicas, vão faltar mão de obra, especialmente a menos qualificada, certo? No caso da Europa, isso acontece em vários países, né? Você tem a Alemanha. A Alemanha conseguiu minimizar esse problema depois da imigração da galera da Síria, né? Depois da guerra, do confronto da Síria lá. Mas faltava muita mão de obra na Alemanha, né? Quando pega a União Europeia como um todo, você vai ver que existe um processo de imigração muito intenso dos países menos desenvolvidos da União Europeia para os países mais desenvolvidos da União Europeia. Conseguiram entender? Galera? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Questão 3. Caracteriza os principais fluxos migratórios intrarregionais atuais da América Latina. O que vocês colocaram aí, galera? Eu fiquei com dúvida nesse. Mas o que você colocou? Olha, deve estar bem errado. Bem errado mesmo. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Quando você fala de fluxo migratório... Não, lê. Pode ler primeiro, para não fazer julgamento. Você não ficar com... Vai, pode ler. Eu coloquei que, com o passar do tempo, o fluxo migratório foi perdendo a força por causa das crises econômicas e de outras coisas. Só isso? Mais alguém quer ler, pessoal? Tá. Quando eu falar de fluxo migratório, vocês têm que pensar num pessoal, em pessoas se deslocando pelo espaço. Então, fluxo migratório é esse deslocamento. No caso aqui, ele está especificando. É um fluxo migratório intrarregional da América Latina. Então, a gente vai estar falando de um fluxo migratório intrarregional, vai ser dentro da própria América Latina, dentro dos países que compõem a América Latina. Então, lá, limitando esses fluxos migratórios nossos aqui. Se fosse, por exemplo, interregional brasileiro, eu iria estar falando do fluxo migratório dentro do Brasil entre as regiões, certo? Se fosse dentro das regiões, né, do Brasil aqui. Se fosse internacional, eu ia estar falando dos principais fluxos internacionais aí. Beleza. Então, dentro da região da América Latina, qual o fluxo migratório que eu tenho principal atualmente? Então, eu posso dizer que eu tenho os fluxos de pessoas de países andinos, que compõem a América Andina, os países que têm contato com a Cordilheira dos Andes, para o Brasil, por exemplo. Então, na América do Sul, eu tenho fluxo dos países mais do norte ali, o Peru, Colômbia, Bolívia e Venezuela, descendo para o Brasil. Vou colocar aqui. Fluxo, peraí. Atualmente, os maiores fluxos migratórios são de populações andinas, colombianos, venezuelanos, eu achei que venezuelano podia ser peruanos e bolivianos,
com destino ao Brasil e população da América Central se deslocando para o México. Vamos lá. O fluxo de pessoas, os maiores fluxos que eu tenho hoje na América Latina é de pessoas dessa América Andina, né? Peruanos, colombianos, venezuelanos e bolivianos descendo para o Brasil. Por quê? Por motivações econômicas, principalmente. O Brasil, na América do Sul, é a principal economia da América do Sul, é um país mais desenvolvido, né, nessa parte do continente aqui e na América Latina como um todo. E por que a galera da América Central vai para o México? Primeiro que o acesso ao México é mais fácil, porque é mais perto, e a motivação lá não é nem necessariamente econômica, e muitas vezes por causa da instabilidade política dos países da América Central. E a gente tem um outro problema também em relação ao México, que é assim, muita gente se desloca primeiro para o México para tentar ir aos Estados Unidos. Só que aí o fluxo ele vai ser caracterizado da América Central para o México, né? Porque não, obviamente, que não vai criar uma ideia de que todo mundo que vai para o México quer ir para os Estados Unidos. Você tem um deslocamento muito grande de pessoas para o México de fato, certo? Então, esses são os principais fluxos que a gente tem na América Latina hoje. Alguma dúvida, pessoal? Não. Questão 4. Honduras apresentou, no ano de 2006, uma taxa de natalidade de 22,8 crianças para cada 1.000 habitantes e uma taxa de mortalidade de 5,2 por 1.000 habitantes. Esse país apresenta um crescimento... Esse país apresenta crescimento da sua população? A população de Honduras está crescendo? Vamos lá, galera. Sim. Por quê? Bora? Que a taxa de natalidade é maior do que a de mortalidade? Aham. Natalidade é maior que a taxa de mortalidade. Muito bem. Alguma dúvida em relação a isso aí? Vou colocar aqui. O que indica um crescimento vegetativo. Dúvidas, galera? Não. Então vamos lá, vai dar para terminar. Leia a seguir a resposta, leia a seguir para responder as questões 5 e 6. O início de uma forte onda de violência e perseguição no estado de Rakhine, em Myanmar, no fim de agosto de 2017, levou mais de 620 mil pessoas, entre elas crianças, a deixar o país forçadamente em direção ao vizinho Paquistão. A qual tipo de imigrante o texto se refere? Imigrante ilegal, refugiado, refugiado ambiental, fuga de cérebro ou migração pendular? Refugiado? Perfeito, refugiado. Muito bem. 6. Qual das imagens melhor representa os imigrantes descritos no texto? Letra A, B, C ou D? A? Letra A. Muito bem. Todo mundo acertou aí, galera? Tá bom. Dentre os imigrantes ilegais que tentam uma vida melhor nos Estados Unidos, atualmente destacam-se em maior grupo mexicanos e cubanos, canadenses e venezuelanos, haitianos e alemão, francês e holandês, costas-riquenhos e japoneses. Mexicanos Mexicanos e cubanos? Por quê? Tio? Por quê, Maria?
Hein? Oi. Oi, tio, pode repetir que tá travando para mim. Assim, aham. Por que é mexicano e cubano? Porque no México e em Cuba tá tendo crise econômica e social? E talvez porque o México fica perto dos Estados Unidos e lá eles não têm uma mão de obra. Ah, tá. E por que não canadenses, então? Porque o Canadá tem uma alta vida, assim, É mais na Qualidade. desenvolvido? sociedade. Exatamente isso aí. Então tem muito a ver com o desenvolvimento econômico do país, né? Então, todas essas alternativas aqui, a única alternativa que só é composta por países com desenvolvimento econômico baixo é a letra A. O outro a gente tem Canadá e Venezuela. Canadá é muito desenvolvido, a Venezuela está em crise econômica. Haitianos poderia ser, mas os alemãos não, porque são muito desenvolvidos. Franceses e holandeses, em hipótese alguma, porque os dois países são desenvolvidos. Costa-riquenhos poderia ser, mas os japoneses não. Então a letra A está certinha. Muito bem, questão 8. Mais de 800 venezuelanos cruzam a fronteira brasileira todos os dias, de acordo com estimativas mais recentes do governo federal. Esse intenso fluxo migratório se explica por, letra A, a abertura das fronteiras brasileiras para imigrantes qualificados, B, falta de mão de obra para trabalhar nas indústrias do Brasil, C, forte terremoto que destruiu a capital venezuelana, D, uma grave crise política e econômica da Venezuela, letra E, aumento do narcotráfico e violência na vizinha Colômbia. Letra D, uma grave crise política e econômica na Venezuela. Sim. Mas vamos lá. Por que não pode ser a letra A? Abertura das fronteiras brasileiras para imigrantes qualificados. Porque eles não são imigrantes qualificados, os que vão da Venezuela para o Brasil. Você sabia que vem médicos de lá, vem juízes de lá, vem pessoas, professores, que eram professores lá e vêm para cá também? Da Venezuela? Mas por que as pessoas não são caracterizadas como imigrantes qualificados? Por exemplo, eu tenho um professor, por exemplo, da Venezuela, que veio para cá como refugiado, né? Entrou pela fronteira, enfim. Por que eu não caracterizo essa pessoa como imigrante qualificado? Porque muitas vezes eles não vêm para cá só por causa desse trabalho, eles vêm para poder fugir de alguma situação do país, então eles não são como os qualificados, eles são como refugiados. Perfeito, porque eles não vêm exercer a profissão, eles não são atraídos para cá pela sua qualificação. Eles vêm porque são expulsos por algum fator do seu lugar de origem. Perfeito, a ideia é essa. 9. Leia a manchete. Imigrantes latino-americanos sofrem preconceito em sua própria região. Carta capital. O preconceito contra imigrantes é denominado racismo, xenofobia, homofobia, desqualificação, clandestino. Qual a palavrinha que a gente dá para o preconceito relacionado Xenofobia. Xenofobia, muito bem. Peraí. A 8 é a letra D. A 8 é a D, a 9 é a B. São 10. Analisa as informações a seguir. Vamos lá, já vai marcando o que é certo e o que é errado aí. O crescimento vegetativo é o resultado do incremento populacional decorrente da chegada de imigrantes. Tá certo, galera? É isso? Eu acho Não. que não. Não. Beleza. Rapidinho, vou terminar aqui. Quanto as taxas de mortalidade caem mais rapidamente que a taxa de natalidade, a população apresenta um crescimento. Verdade? Taxa de mortalidade cai mais rapidamente que taxa de natalidade. A população vai crescer? Não. Sim. Vai nascer muita gente e vai morrer poucas pessoas. Né, Carol? Carol, Sim, mas vamos lá.
Mas Quando a taxa de mortalidade cai e a natalidade se mantém alta, a população cresce. Aumenta o número de pessoas na população. Entendeu? entendi. Com a diminuição do número de filhos por mulher, o nome disso é taxa de fecundidade, a tendência é que a população comece a diminuir. Se vai ter menos filhos, a população vai diminuir, vai parar de crescer, né? Primeiro para de crescer e depois tende a diminuir. Eu vou ter 2 pessoas idosas e um filho apenas. Então tende a diminuir. Sim. A resposta certa é a letra C. Estou acelerando por causa do tempo errado ainda. Vamos lá. A Noruega é um país desenvolvido, localizado no extremo norte da Europa e apresenta os melhores IDHs do mundo. O país tem incentivado a natalidade devido à redução das taxas de fecundidade e o envelhecimento populacional do país. Qual das pirâmides abaixo melhor caracteriza o país descrito? A, B, C ou D, galera? Qual pirâmide aí que vocês marcaram? Essa pergunta é muito boa. A D. D, onde que eu tenho Eu aí? também marquei a D. Isso, uma base de pirâmide mais estreita em função da queda da taxa de natalidade. Galera, eu vou interromper o compartilhamento, que é para eu poder ver todo mundo na tela. Depois eu mando um print para vocês aqui, tá? Eu não sei, exibição de galeria. Muito bem. Eu tenho quantas abas? 2 abas. Deixa eu fazer a chamada rapidinho de vocês aqui. Alexandra, tá aí? Pode ligar o áudio e falar, pessoal. Se não dá tempo, não, vai demorar muito tempo. Quem for respondendo, vai respondendo e saindo, tá? Quem fica mais fácil. Alexandre, te vi aí, meu brother. 23. Pode sair, tá? Ana Carolina tá aí, pode sair. Ana Clara, tá aí? Presente. Beleza, pode sair. Breno. Tô aqui, tio. Valeu, obrigado. Tchau. Até semana Bom final de semana. que vem, tá? Bom final de semana, galera. Valeu. Ana Paula. Ana Paula? Cara, eu não acredito que uma galera saiu assim, do nada. Eu tinha 2 páginas, só tem uma página agora. É sério que fizeram isso? Eu vou falar. Davi, tá aí? Que Davi? Eu tô, tio. Arthur? Davi Góbio. Tô aqui. Tô aqui. Beleza, pode sair, tá? Arthur, tá aí. Pode sair, Arthur. Davi Leite. Tchau, Oi? tio. Aqui, tio. Peraí, Ana Paula, tá aí? Tá não, né? Ana Paula não tá. Que eu pulei uma aqui. Arthur tá aí, Davi Leite tá aí, beleza. Arthur dos Anjos. Tio, Valeu. Tio. Davi Scandian. tô aqui. Valeu, Davi. Tem bom final de semana, tá, meu brother? Diego. Diego não tá. Ellen. Diego tá aí. Ellen, valeu. Gabriela tá aí que eu ouvi a voz dela. Aqui, tio. Valeu, Gabi. Bom final de semana. Iago. Iago tá não, hein? Bem. Ian tá ali. Tô aqui. Valeu, Ian. Bom final de semana. Isabela eu vi também. Eu tô também. Bom final de semana, Isabela. Júlia. Eu, tio, tô Júlia, aqui. eu vi também aqui, tá ali. Presença. Valeu, bom final de semana. Leandro, não. Lian tá ali. Linda, tá não. Isadora eu vi também aqui. Durão ou Prado? Isadora Durão. Presente. Luiz Antônio. Tchau, bom final de semana. Presente, tio. Luiz tá aí. Bom final de semana, Luiz. Isadora Prado. Presente. Beleza. Maria Luísa. Presente. Júlia, bom final de semana, Malu. Júlia Brezeski. Matheus. Matheus Lorenzoni. Lara. Ele não tá, tio. Show. Lara. Também não, né? Murilo, tá aí? Oi. Valeu, Murilo. Bom final de semana, cara. Nanda. Tchau, tio. Valeu. Nanda. Não tá.
Rafaela. Presente. Bom final de semana, Rafa. Raul. Presente. Bom final de semana pra vocês. Tá aí. Valeu, obrigado. Thiago. Valeu, Thiago. Bom final de semana, cara. Aqui. Valeu. Faltou alguém, pessoal? Não, né? Eu acho que não, tio. Beleza. Luiz Antônio tá aqui, já marquei. Valeu, galera. Bom final de semana, tá? Tamo junto, tio. Bom final de semana. Obrigado. Falou, tio. Bom final de semana. Obrigado, vocês também. Descansa. Bem. Obrigado, valeu.